Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. 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 Foram jovens, foram pais de família, tios, avós, então muita gente inocente também que se foi. E quando tem a operação, que normalmente às vezes começa daqui, eles sobem, né, vão subindo aos poucos até chegar na porteira. Da porteira eles ficam do lado da minha casa. Antes dessa operação dos meninos morrerem, teve uma que a bala acertou a minha janela e quase pegou na minha filha de 11 anos. E toda vez que eu olho para minha filha, eu agradeço a Deus pelo livramento que a gente teve. Porque eu poderia estar aqui como ela. Sou uma mãe vítima da violência do Estado, né? Esse é meu filho Anderson, que foi morto em uma das operações feitas no estado do Rio de Janeiro. Eles falam operações, mas sabemos que não tem nada a ver com operação nenhuma, né? Porque temos um estado genocida, assassino, onde que a nossa bandeira, eu acho que ela devia até mudar de frase, porque não existe mais ordem de progresso pra gente. Não é mais ordem de progresso, é um país que mata, não é pátria amada. É um governo que mata vidas. Nunca mais minha família foi a mesma, nunca mais os meus filhos foram os mesmos, nunca mais eu consegui ser eu, né? Eu estou de pé com a ajuda de Deus e com a ajuda, como eu já tinha falado aqui, da RAV, né, que é uma rede de atenção a pessoas afetadas pela violência do Estado. Como que você fala com uma criança que vai ficar tudo bem? Sabe, minhas filhas ouvem tiro e barulho, elas botam no ouvido. Quando tem operação, a gente deita no chão, porque a gente não sabe como é que vai ser. Ainda assim mesmo ficamos com medo, porque conforme eles ficam do lado da minha casa, tem uma parte que é aberta, assim, de grade. Então, eles já cansaram de botar arma, assim, a minha vizinha falou que da janela da casa da minha vizinha dá pra ver minha casa, eles botam a arma dentro da sua casa. Assim, eu tenho um filho de adolescente de 14 anos. Não é tão coisa assim como eu, mas pra eles é considerado negro, né? Porque tem o cabelo duro, tem um cabelo coisa, crespo, né? Então pra eles é neguinho, tipo, não tá fazendo nada, ou você, se tiver em casa sozinho, porque um monte de medo, às vezes a gente vai trabalhar, a gente é cansado de trabalhar, e chegar no trabalho e falar, tá dando um tiro na Vila Cosmo. Aí eu fico, meu Deus, meu filho tá em casa. Então, você é tão traficante quanto eles. Então, assim, eles não querem saber. Infelizmente, eles entram pra matar. Infelizmente, a nossa sociedade, tanto as crianças quanto as pessoas, elas não estão protegidas. Porque você não sabe se você vai voltar. Então, que as pessoas que vão entrar, que elas possam mudar. Claro que a gente não vai mudar de uma hora para noite, eu sei que é um degrau de cada vez, mas que possamos juntar para a mudança, que possamos juntar para que as nossas crianças, adolescentes, tenham uma perspectiva de vida melhor, um futuro melhor. Não isso que a gente vê que é violência atrás de violência, é matança atrás de matança, porque as pessoas podem não saber, mas a gente que trabalha com criança consegue ver, às vezes, no olhar deles, eu vi isso, o quanto eles sofreram com tanta morte que teve. Tinha tio de crianças, tinha crianças que viram corpos e isso não me chocou porque eu via isso no juramento, as polícias descendo, arrastando corpos. Então, não me chocou, mas a dor da criança me chocou muito. E eu cheguei em casa e falei pra minha mãe que eu não sabia como é que eu ia levantar no outro dia, de tão mal que eu fiquei pelas crianças. Então, que eu quero que vocês entrem, mas para mudar isso. Porque as nossas crianças precisam disso. E elas merecem isso. Elas merecem ser crianças, que elas possam ir em qualquer lugar e não ser confundida com um bandido ou com uma pessoa só porque ela é negra, é um marginal. Por ele não é um marginal.
Ele é uma pessoa que está correndo atrás de um futuro melhor. A gente corre atrás e muitas das vezes a gente é taxado como marginal. E eu fiquei muito tempo da minha vida falando que eu não queria ser chamada de negra. Numa aula eu até chorei, porque eu falei, não, eu não vou ser negra, eu não vou ser negra, porque as pessoas falavam pra mim, neguinha, macaca. Eu era chamada de macaca direto, cabelo de 5... Me matava era me chamar de cabelo de 5 centavos. E sempre me chamavam disso. Então me doía muito. E aí o professor falou, e eu cheguei em casa, fui pesquisar vídeos, e eu entendi que eu sou diferente, eu sou negra sim, eu sou diferente, isso não vai mudar. O que vai mudar é as pessoas aprenderem a me respeitar do jeito que eu sou. E eu entender que eu sou assim, não porque tinha que acontecer, mas simplesmente porque eu vim para fazer a diferença. Eu ouvindo vocês e vocês terem falado das histórias de vocês, da vivência de vocês, eu acho que isso é o mais importante, assim, porque a gente estava falando lá na igreja que as pessoas das comunidades, dos territórios, elas não são ouvidas para pensar a política. Porque dizem que a gente não consegue pensar a política, que a gente não consegue participar disso, que só aqueles engravatados de Brasília, aqueles que são da classe dominante, dos ricos, é que sabem pensar a política. E tudo que vocês falaram aqui é política. Isso que vocês já constroem aqui é política. Essa fala de uma mãe que está resistindo, que está tendo que juntar as forças que tem para poder criar uma política pública que pense nas outras mães, nas outras mulheres, isso é ser um ser político. E não tem coisa que causa mais desespero a esses que estão no poder do que a gente estar organizado, a gente estar pensando e a gente estar fazendo. Eu senti aqui a dor de vocês porque também sou mãe de 2 na periferia de Natal e acompanhei inclusive um caso em Natal que foi do Gabriel, que é filho da Priscila, que é uma companheira nossa da Unidade Popular lá, e a gente acompanhou todo o processo para poder defender a história dele, para poder ir para o júri popular, para poder, né, pedir justiça por Gabriel lá também. E é esse o medo, acho que ela também disse sobre isso, o medo que a gente tem dos nossos filhos morrerem pela mão do Estado, da gente ter que ensinar os nossos filhos a não morrer. É um negócio que é muito pesado, é tipo, não corre, não olha no olho, saia de uniforme, não responda, não fale. Olha o nível que nós temos que viver nas nossas comunidades para a gente não perder os nossos filhos, que estão só querendo viver, que estão só querendo ser criança, ser jovem, e que mesmo assim, nos seus espaços, que é o seu território, que é a sua casa, como ela disse, nós não estamos em paz. Porque morre dentro das comunidades, morre Ágata, morre João Pedro, morrem as crianças dentro das casas, com os uniformes das escolas. E como ela disse, é um Estado genocida. E que não é à toa, é pensado. É para uma classe lucrar muito, muito. Tem que ser racista, tem que ser machista para poder diminuir a nossa classe, para que eles lucrem mais, para que eles paguem menos pelo nosso trabalho, para que a gente tenha medo de se movimentar. Então eles querem que a nossa classe esteja aqui, quieta, parada, calada, imóvel, enquanto eles lucram com o nosso suor, com o nosso trabalho. Então isso que a gente já faz aqui já é muito político, já é isso que nós precisamos. Porque mais do que eleger os nossos representantes, se o nosso povo estiver organizado, consciente, não tem quem segure. Porque os nossos ancestrais demonstraram que foi na luta e na organização dos quilombos que a gente derrubou um regime escravagista. E é assim que nós vamos derrubar esse que está aí agora. Esse sistema que está agora não nos serve. E quando a gente apresenta o nosso programa de enfrentamento à polícia, dizendo que a gente tem que desmilitarizar essa polícia, aí acham que a gente é maluco. E nós temos falado isso em todo lugar. É desmilitarizar as polícias porque eles veem o seu povo como inimigo. A gente é o inimigo. E por isso que eles tratam a gente assim. A gente tem que provar que é da igreja, a gente tem que provar que é trabalhador, a gente tem que provar que é estudante, a gente tem que provar que é gente. E a nossa classe
Os nossos filhos ou estão mortos ou estão encarcerados. Eu sou dentista dentro de um presídio. E a nossa equipe de saúde tenta, ao menos, dar uma dignidade para aquelas pessoas que não são chamadas nem pelo nome. Eles não são considerados gente, porque desumanizar as pessoas é necessário para você humilhar, para você machucar, para você torturar aquelas pessoas. E a gente está lá fazendo esse contraponto de que são pessoas e que elas têm que ter oportunidade, porque o que o Estado nega nas nossas comunidades, negam saúde, negam educação, negam lazer, mas abundam na presença da repressão. Porque a polícia é a presença do Estado para reprimir. E aí dizem, não, mas tem que investir mais em segurança pública. Já se investe muito em viatura, em armamento, em policial, em plano de carreira de policial, porque a segurança pública não passa pela militarização da vida, não passa pela construção de mais presídio, não passa pela compra de mais viaturas. Porque o Wilson andou com a gente hoje, ele disse uma frase que levarei nessa campanha e na pré-campanha agora. Essa violência não é produto desse território. Ela é algo que advém da concentração de riqueza na mão de alguns, e isso cria uma desigualdade social que faz com que os nossos filhos, às vezes, só tenham como perspectiva isso, o tráfico, para poder ascender na vida. Então o Estado precisa estar presente nas questões sociais e nisso eles não querem investir. Porque investe muito na militarização da vida, inclusive na militarização das escolas agora. Mas investe muito pouco em saúde, muito pouco em cultura, muito pouco em esporte. Eles acham que a gente tem que trabalhar até a morte. Estão propondo a 7x0, nem é mais a 6x1. É que a gente trabalha até a exaustão. Então, para que eles vão investir em lazer, em esporte, em cultura para o nosso povo? Se eles querem que a gente trabalhe para que eles tenham lazer, para que eles vão passeando por aí. Então, isso que a gente está construindo aqui, com essas ONGs que vocês falaram, com esses coletivos, isso é poder popular. Porque isso eles não têm como barrar. E é isso que a Unidade Popular tem proposto, nós chamamos Unidade Popular. Nesse sentido, que nós precisamos estar juntos, que o nosso povo precisa estar junto para construir a paz. Porque o que a gente quer é paz nas nossas comunidades, para que a gente não viva nesse tormento de não saber, como disse aqui, quem é o próximo. O filho de quem é o próximo? É o meu? É o dela? Isso não está certo e é possível que a gente mude isso. E nós temos proposto a construção de uma sociedade socialista, em que o social esteja no centro e não o lucro de alguns, desses dominantes que estão aí, que vão elegendo seus representantes para poder que dentro lá do parlamento eles legislem em causa própria. Porque aqui no Rio de Janeiro já são 7 governadores, 7, que roubam do dinheiro do povo, que está aí misturado com worcaro, roubando o dinheiro da previdência do nosso povo. O nosso país é um país rico e a gente podia viver bem e viver feliz. Porque, como diz inclusive o samba, pela poesia dos nomes de favela, a vida por lá já foi mais bela, já foi bem melhor de se morar. Mas hoje essa mesma poesia pede ajuda. Se lá na favela a vida muda, se lá na favela a vida não muda, todos os nomes vão mudar. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que nos aquilombar, nos organizar para fazer enfrentamento a essa classe que quer nos destruir, porque eles querem nos matar. E eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. E nós vamos até o fim, vamos construir uma sociedade em que nós e os nossos filhos sejamos felizes. Vocês tenham certeza que a Unidade Popular e a Frente Negra Revolucionária está com vocês, não é agora no período eleitoral não, é na vida, para a gente construir comunidades nossas, do povo, em que a voz do povo seja de fato as necessárias para as construções das políticas para o nosso povo viver bem e feliz. Então contem muito com a Unidade Popular. Muito obrigada pela oportunidade de conhecer vocês, conhecer a história de vocês. Vou levar para o Brasil inteiro, estou viajando o Brasil inteiro e agora, disse para o Wilson também, tem uma outra visão do que é a comunidade da Penha,
o que é inclusive esse não complexo, mas essas várias comunidades que estão aqui nesse território, e levarei dizendo a garra, a combatividade, a importância, a potencialidade que tem esse território, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil inteiro. Nós somos a maioria, nós estamos do lado certo e nós vamos vencer. Muito obrigada. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. O Wilson da Penha disse: a violência não é produto desse território. É isso.